Os Quatro Solos, ao lado da estrada, por John MacArthur. Evangelismo ineficaz pode causar muito exame de consciência para aquele que está evangelizando. Alguns reavaliam a mensagem, enquanto outros questionam sua metodologia. Mas esses esforços só valem a pena na medida em que a mensagem permanece fiel ao único evangelho verdadeiro. Gálatas capítulo 1, versículos de 8 a 9. E a metodologia é obediente ao mandamento de Cristo, que em seu nome seja pregado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Além disso, tudo se resume a algo sobre o qual não temos absolutamente nenhum controle: a condição do coração daqueles que ouvem o Evangelho. Quando Jesus começou a ensinar usando parábolas, ele começou explicando exatamente essa questão. O semeador saiu para semear sua semente, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra semente caiu em terreno pedregoso, e assim que cresceu, secou, porque não tinha umidade. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outras sementes caíram em boa terra, cresceram e produziram uma colheita 100 vezes maior. Lucas capítulo 8, versículos de 5 a 8. Esta é uma verdade fundamental da qual a Igreja precisa desesperadamente ser lembrada, ambientada em uma história agrícola análoga ao evangelismo. Jesus passou a explicar que a semente representa a mensagem e o solo representa o coração do ouvinte. Lucas capítulo 8, versículos de 11 a 15. E os vários tipos de solo na história abrangem toda a gama de condições do coração humano. O solo duro ao lado da estrada. O primeiro tipo de solo que encontramos é o solo compactado, seco e endurecido à beira do caminho. Lucas capítulo 8, versículo 5. Ele retrata um coração que é imune à verdade bíblica. Esta é talvez a mais perturbadora e desesperadora de todas as condições que Jesus descreve. A incredulidade e o amor ao pecado tornaram o coração um ambiente denso e rochoso, onde a verdade não pode penetrar, muito menos criar raízes. O ouvinte está, portanto, alheio, sem esperança, espiritualmente morto e totalmente suscetível aos estratagemas de Satanás. Jesus explica: os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então vem o diabo e tira-lhes o coração a palavra, para que não creiam e se salvem. Lucas capítulo 8, versículo 12. Esse versículo, aliás, explica o verdadeiro objetivo simbolizado na obra do semeador. Seu objetivo é que as pessoas creiam e sejam salvas. Só há uma maneira de semear a semente adequada para tal objetivo: proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. O semeador é um evangelista. Ele espera uma colheita de almas. Inevitavelmente, ele encontra ouvintes cujos corações são como concreto. O Antigo Testamento os chama de pessoas obstinadas. Êxodo capítulo 32, versículo 9. Que endureceram a cerviz. 2 Reis, capítulo 17, versículo 14. A implicação clara é que tais pessoas endureceram deliberadamente seus próprios corações. Eles endureceram a cerviz para não dar ouvidos às minhas palavras. Jeremias, capítulo 19, versículo 15. Sobre Zedequias, o jovem rei perverso, que fez o mal aos olhos do Senhor seu Deus, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 12, a Escritura diz: ele endureceu a cerviz, endureceu o coração para não se voltar para o Senhor Deus de Israel. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 13. Ele deliberadamente endureceu sua própria vontade contra o arrependimento. Homens, assim foram os que apredejaram Estevão, e ele os questionou: vocês, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistem ao Espírito Santo. Você está fazendo como seus pais fizeram. Atos capítulo 7, versículo 51. Essa pessoa é retratada pela trilha estéril e desgastada ao redor do campo. Este coração é uma via atravessada pela multidão misturada de iniquidades que continuamente o atravessam. Não é cercada, por isso fica exposta a todas as pisadas malignas de tudo o que é perverso que aparece. Nunca é arado por convicção, nunca é cultivado com qualquer tipo de autoanálise, autoexame, contrição,
avaliação honesta de culpa ou verdadeiro arrependimento. O coração está tão endurecido contra o doce aceno da graça quanto contra os terríveis terrores do julgamento. A indiferença, a insensibilidade e o amor ao pecado tornaram o coração desta pessoa denso, seco e impenetrável. Este é o tolo de Provérbios, a pessoa que despreza a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. E não tem prazer em entender, mas em expressar o seu coração. Provérbios capítulo 18, versículo 2. O que é interessante aqui é que Jesus não está descrevendo ateus em sua parábola. Ele está falando para pessoas em uma cultura altamente religiosa, e os mais duros de todos os corações em sua audiência neste dia são a aristocracia religiosa, os principais escribas e fariseus, os mesmos que recentemente blasfemaram contra o Espírito Santo, afastando-se da graça. Completamente. O pecado deles simboliza o máximo absoluto da dureza do coração. O ateu está classificado em um estado espiritual melhor do que eles. Em outro lugar, Jesus disse a eles: Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. João capítulo 8, versículo 44. Ao explicar sua parábola, Jesus novamente diz que os corações endurecidos estão totalmente à mercê do maligno. Vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam e se salvem. Lucas capítulo 8, versículo 12. Como o diabo arrebata a palavra de Deus de um coração? Ele tem muitos artifícios e não devemos ignorá-los. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Se você acha que Satanás e suas obras estão sempre obviamente diabólicas, você será enganado por ele. Ele usa o engano. Ele é o mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Ele transforma a si mesmo e a seus servos em anjos de luz e ministros da justiça. 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 14 a 15. Ele confunde as pessoas por meio de falsos mestres que vêm em nome de Cristo, mas sutilmente atacam ou minam a verdade do Evangelho. Ele também explora as paixões humanas pecaminosas, medo do que os outros possam pensar, orgulho, teimosia, preconceito ou várias concupiscências. Ele apela ao amor do coração caído pelos prazeres do pecado. Ele sabe que as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. João capítulo 3, versículo 19. E ele tira vantagem disso. É fácil para ele tornar-se atraente para aqueles que amam a escuridão. Então, tendo ganho a confiança e a atenção do pecador, ele desvia a mente da verdade e da palavra, efetivamente arrebatando-a da consciência da pessoa. Aquele solo endurecido à beira da estrada foi emblemático para muitos na audiência de Cristo. Os seguidores de Jesus o abandonaram em massa quando ele parou de alimentá-los fisicamente e começou a falar sobre o pão da vida eterna. João capítulo 6, versículos de 26 a 66. Mas a superfície impenetrável da beira da estrada não representava o coração de todos os que o seguiam, incluindo aqueles que o faziam superficialmente. É por isso que Jesus discutiu 3 outros tipos de solo em sua parábola, e como veremos nos próximos dias, esses diferentes tipos de solo abrangem toda a gama de respostas humanas ao Evangelho.